E aí, pessoal, só para encerrar então essa parte aqui, vamos trabalhar um pouquinho melhor o pronome relativo que nós vimos ali, até porque o pronome relativo, a gente sabe, assim como na língua portuguesa, na língua inglesa o pronome relativo ele faz uma retomada de um termo antecedente, jogando na oração consequente, tá? Mas vamos lá, de repente você vai dizer assim, tá, mas, ô Daniel, por que que eu vou, né, pensar tanto no pronome relativo para trazer para minha área, por exemplo, de atuação? Pelo seguinte, né, pessoal, olha só, lembra que o pronome relativo, ele introduz, quando falando de oração, olha que legal, né? A gente está fazendo um link legal aqui com o português, até porque é a mesma coisa do português, né? Então, ó, o relative pronoun, tá? Ele vai introduzir um tipo de oração específica. Lembra que em inglês a gente chama de clauses, né? Que são as orações, tá? Que no caso aqui seriam, né, as adjective clauses, né? Então seriam as orações adjetivas. A mesma coisa do português, né? Um pronome relativo, quando introduzindo uma oração, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Aí você achou que não ia mais precisar dessas coisas lá do português, né? Mas enfim, só para que fique melhor e mais claro isso aqui, tá, gente? Bom, qual é a finalidade de uma oração adjetiva? E olha a importância dela. Como o próprio nome já diz, né? Ela é uma oração adjetiva. É uma oração que, de uma certa forma, vai indicar uma característica de alguma coisa. Não é à toa que a gente chama de oração adjetiva. Então, a partir do momento que eu vou caracterizar um exame, por exemplo, vou caracterizar uma pessoa, vou caracterizar um tratamento, descrever aquele tratamento, faz-se necessário, então, que a gente lembre de como, né, a gente vai fazer uso, então, desse tipo de oração. Claro que a gente vai trabalhando isso aos pouquinhos na prática. Aqui, primeiramente, a gente vai trabalhar com a descrição, com a retomada a partir de pessoas, então a gente vai utilizar um pronome relativo específico, e aí depois a gente vai trabalhar com, né, outros pronomes relativos aqui também. Tá? Então, ó, lembra que assim, ó, the relative pronoun, okay, it introduces a clause, alright, that has an adjective meaning. So it is very important for descriptions. Ok? No problem. Describe. Lembra, né, pessoal? Ó, to describe. Descrever, né? Description seria o substantivo, né, pessoal? Tranquilo? Bom, então, aí, tudo bem. Eu já sei que o relative pronoun, ele faz uma retomada, né, de um termo antecedente. Como é que eu falaria, pessoal? Por exemplo, eu quero, né, retomar uma pessoa e ao mesmo tempo trazer uma característica dessa pessoa. Como é que eu poderia falar isso em inglês, né? Como é que eu poderia retomar? Well, if you have a person here, you're going to use the relative pronoun here, and after that, it's going to appear a verb. Okay? So, this is a person, the relative pronoun, and the verb. Okay? So, if the first term here is a person, se o primeiro termo é uma pessoa e depois aparece um verbo, the relative pronoun, the correct relative pronoun, teoricamente, is who. Alright, guys? So, is it the only relative pronoun that I can use here? No. Okay, you can use other relative pronoun as well, but we are going to talk about it in the examples, ok? Então a pergunta que eu fiz, né, pessoal, será que é o único pronome relativo que eu vou poder utilizar nesse tipo de situação, quando eu tenho como termo antecedente uma pessoa e depois aparece um verbo? O pronome relativo adequado, desculpa, na teoria seria o pronome relativo who. Mas a gente tem sim outro pronome relativo que pode ser utilizado, até é muito mais utilizado no linguajar coloquial do que o próprio who. Então vamos lá, olha só, vamos ver na prática aqui. Tu tem assim, ó, what's the name of the man treated you? Então, eu quero saber o nome de qualquer homem ali? Não, é um homem específico. É aquele homem que treated you, alright? Can you give me a synonym for treated? What could be a synonym for treated? Ah, very good. Took care of. So, what is the name of the man? Took care of you. Tá?
Marx quer dizer, então, que o treat, the verb to treat, is the same as take care? Yeah. Not exactly the same, não é exatamente a mesma coisa, né, pessoal? Mas tem o mesmo campo semântico, né? O que seria o treat? Só, vamos melhorar esse meu K aqui, o K não saiu direitinho, tá, pessoal? Mas é um casinho ali, né? Então, ó, took care seria o passado de take care, alright? And take care is the same kind of, alright? The same as treat, okay? No problems. So, what is the name of the man who treated you? All right. So what is the name of the man? Man is a person. Treated is a verb. Take a look. Person, relative pronoun, and a verb. Relative pronoun and the verb. So what's the name of the man who treated you? All right. So instead of who, what is the relative pronoun that I could use here? Pessoal, além, tá? Ou ao invés do who, qual é o outro pronome relativo que eu poderia utilizar aqui? Ó, this one, that. Very good. So, what's the name of the man that treated you? Mas, Marques, that não é um pronome demonstrativo em frases do tipo that is a very dangerous man. Então, aquele é um homem muito perigoso, ó, aquele, né, que seria o oposto de this, né, Marques? Ó, tá? Então, por exemplo, ó, this is a cup. This is a cup, right? This is a coat. This is a pen. So, that would be the opposite of this. Então, ele não poderia ser o oposto de this, pessoal? Claro que pode. Mais uma vez, tu estás diante de uma palavra polissêmica, aquela palavrinha que tem mais de um sentido, mais de uma acepção, e aí a gente vai ter que analisar pelo contexto. Alright? So, if you want, please repeat this sentence, alright? Just to practice a little bit. Então, se você quiser, faça a repetição para que você possa praticar um pouco mais. Tá? Então, what's the name of the man who treated you? Or that treated you? Tá? Marques, tu coloca mais um sonzinho de R aqui, né? Nesse último Tzinho aqui, né? Sim, pessoal, eu gosto mais do sonzinho de R. Mas eu poderia falar, Marques, who treated you? Yeah, you can say, who treated you? No problems. O som do T mais forte aqui, esse T medial, o som do T mais forte, assim, ele é uma característica mais do inglês britânico do que o americano, né? Esse Tzinho, né? No meio aqui, pessoal, os americanos gostam mais de um sonzinho de R, né? Tá? Treated é que nem a palavra letter. É muito raro tu ver um americano falar letter, né? Letter ou letter é mais coisa de British English. Alright? So, continuando. Number 2. A pacifist is a person. Ó, a person, nem precisa falar, né? O que nós temos aqui? Uma pessoa. Então, o que é um pacifist? Né? Um pacificador. A pacifist is a person, tarará, believes. I believe I can fly. Nossa, Marques, tu assassinou a música. Desculpa, pessoal. Só para colocar num contexto aí para você lembrar. What's the meaning of believe? Yeah? Acreditar. Muito bem. So, is a person, tarará, believes. Ó, o verbo. De novo. I have a person and a verb. So, a pacifist is a person who believes that all wars are wrong. Tá? Então ele acredita que todas as guerras são que erradas, né, pessoal? So, and what is the other relative pronoun that I could use here? Marques, tu falou muito rápido. What is the other relative pronoun that I can use here? That. Very good. Excellent. So, I can say a pacifist is a person that believes that all wars are wrong. Okay, guys? No problems. And the last one. Bill Bernstein is a neurologist. What is a neurologist? He's a person. Very good. A doctor. Okay? So, Bill is a neurologist, person, taught himself finance. Taught, what is taught, Daniel? Taught is the past
of the verb to teach. All right? So taught is a verb to teach in the past. Okay, guys? So again, I have a person and a verb. Wow, what is the relative pronoun here? Who? Very good, guys. So, Bill Bernstein is a neurologist who taught himself finance. Marques, deixa eu ver se eu entendi. Então, tá dizendo que o Bill Bernstein é um neurologista, tá? Que ensinou, né, a ele mesmo, que é esse himself aqui, lembra, né? Isso aqui é um pronome reflexivo, tá, pessoal? Ó, o self, sempre que aparecer esse self, tá? Aquela ideia de a si mesmo. Tanto é que, vamos lá, hoje em dia, né, moda, tu pega uma câmerazinha e tu faz o quê? Uma selfie, né? The selfie comes from this, alright? It's you, only you, alright? Selfie, alright? So himself, he taught himself finance. Então ele ensinou para ele mesmo finanças. Tranquilo, pessoal? Marques, por que o passado do teach é taught? E eu já vi aí em vários casos, né, o verbo simplesmente colocando o ed, transformando no passado. Porque o verbo to teach is an irregular verb, right? Irregular verb. Porque vocês vão percebendo, né, pessoal? Eu sei que alguns já viram isso, mas a gente vai retomando sempre. No inglês nós temos os chamados verbos regulares e verbos irregulares. E aí o verbo irregular é aquele verbo que ele não é formado, o seu passado e o particípio, eles não são formados a partir de um processo de sufixação, a partir da adição da terminação ed, por exemplo, que é o caso dos verbos regulares, tá? Então, depois a gente vai trabalhar com isso, com listinha de verbos irregulares, então não se preocupem muito com isso agora. Alright? No problems. Então tá, we finish this part here and see you in the next video.